Domingo pela manhã é uma bênção, né? E o Senhor se agrada quando nós conseguimos adorar Ele domingo pela manhã e também se torna uma consagração, né? Domingo pela manhã. Nós vamos ouvir um da harpa para vamos encerrar e vamos fazer a leitura, tá certo? Tudo é ao vivo, não é? Daqui tudo é ao vivo. Tudo ao vivo é a cores. Pai do Senhor. Amém. Amém. Vamos adorar o nome do Senhor com o número 193. Aleluia. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis, há de valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa nos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espero ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Estamos aí no congresso, pré-congresso da nossa cidade, Eco de Louvores. Tivemos um culto ontem muito abençoado e depois fomos para a mocidade para fazer um lanche, depois fomos no parquinho, foi um momento de lazer, né? Que bom demais. Temos a mocidade abençoada e para a mocidade já louvamos a Deus para a mocidade aqui, tá bom? Os jovens que estão aí conosco, né? Que bom que vocês estão aqui, tá certo? Temos que ter jovem, né? Nós sabemos que é delicado o jovem vir de manhã, mas estamos aí. Estamos crendo que depois de nós vai ter uma geração abençoada, né, Tiago?
nós temos que se preocupar com depois de nós. Né? Eu me preocupo que tem líder que não faz líder, né? Mas louvamos a Deus que Deus está levantando pessoas que se preocupam com isso, porque depois de mim quem vai vir? Vocês, tá bom? E assim continua o nome de Deus. Vamos então ler hoje a escola dominical, a lição 3, o mês 17 do mês 7, 2022. Aqui diz o título aqui, a sutileza da imoralidade sexual. É um tema meio pesado, mas obrigado nós estar a par disso, tá bom? Isso faz parte da nossa vida espiritual. O texto diz assim: fugir da prostituição e de todo o pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Quem pode ler para mim a verdade prática? As Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora do estágio do casamento constituído por Deus. Certo. A leitura vai ser, e tudo junto, vai ser em 1 Coríntios 6, do 15 ao 20, e Romanos 1, do 26 ao 28. Eu vou ler o primeiro versículo, e quem pode acompanha, tá bom? Eu vou ler o primeiro, você ler o segundo, e assim vamos fazer uma escola abençoada, que diz assim, o primeiro versículo: não sabeis vós que o vosso corpo são membro de Cristo? Tomarei, pois, o membro de Cristo e falou-ei membro de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por um bom preço. E glorificai, pois, a Deus o vosso corpo e vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Porque Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente também os varões deixaram o uso natural da mulher, inflamaram de sua sexualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo de si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus entregou um sentimento perverso para fazer coisas que não convém. Amém. Glória a Deus. Bom, rapidinho, irmão, eu sei que hoje o assunto vai ser um assunto meio delicado. Eu tinha também na minha família uma pessoa que tem um comportamento, ela tem um comportamento diferente, entendeu? Ela é uma moça e deixou de gostar de um moço para gostar de uma moça, entendeu? E nós aqui vamos entender que não devemos ter ódio dessas pessoas e nem desprezar essas pessoas. Nós aqui vamos entender que na lição que nós devemos não aceitar o que eles fazem, mas tentar levar Jesus até eles, tá bom? Porque o Senhor tem transformado esse tipo de vida, entendeu? A gente não sabe por que essas pessoas mudaram de comportamento. A gente não sabe qual é o espírito mal que entrou nelas para mudar de comportamento, para botar esse gosto diferente, né? Então hoje está conosco com muito prazer o Tiago, sua digna esposa, né? Obrigado, Tiago, por vir. O Tiago vai ter toda liberdade para nos dar essa linda lição nessa manhã. Oramos a Deus por Tiago para estar com toda a oportunidade. Levanta a mão comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor. Estamos aqui para aprender a Tua palavra, meu Deus amado, aprendendo a Deus amado, para depois transmitir ela, Senhor. Transmitir ela com muita prudência, Pai. Transmitir ela com amor, com sabedoria, meu Deus amado, trazendo vida até o Senhor Jesus, porque é o Senhor que liberta a vida, Pai, como o Senhor fez conosco, ó Pai amado. Nós louvemos, ó Pai amado, por estar aqui, por essa linda oportunidade, em
nome de Jesus, e em Jesus, amém e amém, Senhor. Conosco o professor Tiago. Pode ficar à vontade, pode tirar a cadeira, fica à vontade. Paz do Senhor, amado igreja, salve os irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Deus. Eu vou. Tem alguém que passa a listinha aqui, para anotar o nome? A gente anota que marcou ali que veio a semana passada, marca 2 do lado, com um asterisco, só para a gente saber daí quem fez. Aí vai passando, tem a caneta ali, e depois eu passo para o irmão. Amados, tema forte nesta lição, nesta linda manhã. A sutileza da imoralidade sexual. Um tema que é de grande importância, né, para a nossa edificação espiritual e pessoal, né? O inimigo ele vem ao longo dos séculos achando maneiras de vir corromper a mente do ser humano com distorções de tudo aquilo que é natural, de natureza divina, colocando a promiscuidade, colocando a imoralidade e tentando mascarar o pecado com uma forma mais delicada ou imprópria. E quando nós nos deparamos, nós vemos ao decorrer do longo dos dias que o nosso meio cristão, desde os tempos antigos, ele vem sendo corrompido milimetricamente, melindrosamente pelo inimigo, fazendo com que nós nos corrompamos. Nesse mundo, a gente entende, a gente nasceu, e nós vamos ver no primeiro versículo que é citado em Gênesis 1:28, que é um versículo importante, tá? Que Deus disse, deixou bem claro, abençoando. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai-vos, multiplicai-vos, e encher, tirar, e sujeitar, e dominai. Enchei-vos e multiplicai-vos. Vamos ficar nesse ponto. Nós vemos que os princípios cristãos, os princípios da nossa sociedade cristã, que foi salva por um alto preço, ele tem sido modificado. E essa lição, ela vem nos ensinar a lidar com essa promiscuidade que o mundo vive hoje, nos dias de hoje. No meio jovem, no meio adulto, no meio cristão, dentro da igreja, fora da igreja, gentil, não gentil, indiferente de classe social, de qualquer coisa. Nós estamos lidando com isso. Hoje nós vemos aí fortemente a ideologia, né, de gênero, tentando não apenas colocar os seus ideais para eles serem aceitos e respeitados, mas querendo nos calar, querendo invadir o nosso espaço, dizendo o que nós podemos ou não falar, o que nós podemos ou não dizer, e eu, esses dias lidando no meu trabalho, eu vi uma corrida, e do nada a menina identificou que eu estava ouvindo um louvor, e ela pegou e falou assim: vocês são muito homofóbicos na igreja, né? Eu assim, homofóbicos, por quê, mano? Ela veio assim: não, porque até na Bíblia de vocês lá, eu não sei onde está escrito, mas que condenam o homossexual. É um tema muito pesado. E dentro dessa lição de hoje, nós vamos lidar com isso. E nós vamos ver que essa lição, ela nos ensina a lidar com esse tipo de pessoas. Elas são pessoas assim como nós. E a Bíblia e a palavra, as Escrituras, elas são para seres humanos, pecadores
e os que pecam menos. Jesus disse: ai daquele que disser que não tem pecados, esse é o maior pecador. Então nós erramos, só que uns vão contra os princípios de Deus ao extremo, fechando a porta, virando as costas para Deus. Automaticamente o Espírito Santo ali também se fecha e Deus não tem parte com aquele ato. Então, a verdade prática sobre o textual é: as Escrituras condenam de forma prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Ou seja, todo o ato sexual que não está dentro de um matrimônio entre um homem e uma mulher, né? Ali, as figuras, a imagem e semelhança de Deus, como seres procriadores que reproduzem, ou seja, precisa de um gene feminino e um masculino, X e Y, para haver a procriação. Então a gente vê que desde lá do início nós somos abençoados por Deus a procriarmos. Então a gente entende que há a necessidade da procriação, então não é pecado. Nós vamos ver que ao longo da lição que o sexo em si, a maioria aqui é adulto, temos jovens também, mas é importante também lidar. Não vai ser falado nada que não possa ser ouvido. Então, esse ato, ele não é pecado. O pecado é não ser constituído de forma sadia entre um homem e uma mulher, entre um casal que se ama. Então, a gente precisa entender isso, e esse é o foco, um dos focos da lição. O primeiro foco é entender de que forma isso será praticado como um casal. Depois nós temos a revolução sexual, aonde jovens, em período histórico, começou ali em meados dos anos 1960 e foi até 1980, essas 3 décadas aí foram marcantes para a introdução do que nós vemos nos dias de hoje. A experiência que eles tiveram lá atrás foi só uma experiência, e ao longo do tempo ela foi se aprimorando. Nós tivemos em diversos lugares, mas os mais fortes foi na França e no Brasil, né, onde nós tivemos a revolução hippie aqui, que emprega princípios que tinham nos Estados Unidos distorcidos, né, mas na mesma maneira de se vestir, caracterizados, mas o propósito, eles lá estavam cansados da guerra, e enquanto nós aqui o brasileiro estava preocupado com a orgia, com o uso deliberado de drogas. Não que lá nos Estados Unidos também não tivesse, né? Mas o propósito aqui era justamente empregar esse lado de promiscuidade. Então, e o terceiro tópico que a gente vai estudar na lição, eu estou só dando uma passada, são as principais distorções da sexualidade sadia, tá? Então, esses pontos, tudo isso vai servir para nos ensinar a como nós devemos seguir e como nós devemos principalmente lidar com aqueles que não estão ainda, né, adeptos ou com a mente aberta a entender quais são os princípios cristãos a se seguir e a se viver, né? Então, na introdução, nesta lição, abordaremos questões relacionadas à sexualidade. Destacaremos a revolução sexual, que provocou grandes mudanças na forma de sexualidade, era vista no oscilante das práticas vistas como pecaminosas, até mesmo criminosas. Quem é que sabia que adultério era crime? Alguém aqui sabia? Que no Brasil já foi crime trair a esposa ou o esposo? Fiquei sabendo agora, lição. É? Não sabia. Exatamente. Aqui no Brasil já foi considerado crime trair o seu cônjuge. Tinha uma pena ali, não era muito grande, mas era considerado um crime.
né? Então, conforme ia ser incidido, ia aumentando a pena, uma coisa assim, mais ou menos. Ô, Tiago, parece que também nos Estados Unidos, né, mas se um presidente fazer esse ato para o casamento, ele pode ser caçado? Pode. Estados Unidos, Lá é um pouco mais rigoroso, mas não é considerado um crime, né? Mas existe uma pena, né, moral, principalmente a figura pública, ela é exposta, né? E se ela ocupa algum cargo político, ela sai, ela perde a sua posição. Então a gente vai vendo ao longo da lição algumas coisas. Hoje não é mais crime. Vamos lá. Ano passado, opositores do governo, e principalmente eles são opositores, não do governo, eles são opositores da sociedade, da família, dos bons costumes, da ética e da moral. São pessoas que vão contra 7 vezes, um deputado tentou ano passado, de toda maneira, colocar em votação um projeto de lei que o pai e a filha poderiam se casar, que o tio e a sobrinha poderiam se casar, que poderia haver um casamento sem consentimento dos pais com a menina ou menino a partir de 12 ou 13 anos, uma coisa assim, entende? Isso acontecendo debaixo do nosso nariz. Infelizmente, nem tudo isso é divulgado pela mídia, ou pela grande mídia, né? Então, isso não. Então, por isso que eu sempre instruo, gente, não acompanhem jornais comuns. Acompanhem políticos, veja que dia que tem uma votação de algum projeto, de alguma PEC, acompanhe de forma neutra, vão lá para a TV Câmara, que é chata de assistir, só que daí nós vamos aprender a ver quem está indo de contra, se aquele cristão que a gente elegeu, ele realmente está sendo cristão lá dentro, se a postura dele é de legítimo cristão, se ele está se comportando, ele está voltando de acordo com os princípios éticos e morais de uma vida cristã ou do partido. Porque eu já presenciei amigos cristãos votando a favor da legenda e indo contra a igreja, porque não queria perder o cargo. Mas, e aí? Tiago, é bom também frisar, porque é um ponto importante. Muitas vezes nós cristãos não lemos isso, não é apenas de política, mas se essa pessoa que falou 7 vezes lá, se passar da lei, depois de ver a lei. Sim, aí o que acontece? 7 vezes ele tentou, ele chegou com um projeto e chegou na mesa do coordenador, que vai presidir a Câmara, e largou lá. Se o relator tem a tendência à prática de incesto, pedofilia e dentre outras que estão ali, o que ele vai fazer? Opa, aqui eu posso adulterar, sem limite. Aqui eu posso pegar aquela menininha, sem limite. Eles queriam tirar até a condenação do pedófilo, porque eles acham que é doença. Eu também acho que é doença. Mas violar o direito da intimidade de uma criança, da forma que for, querendo tirar o direito dela de servir, de ter a sua mocidade, a sua juventude. Uma coisa é partir da menina de 13 anos e decidir que ela quer casar. Chegar para o pai, para a mãe e falar assim, não, mãe, pai, eu quero casar. A outra coisa é a forma mais violenta, mais agressiva, onde ela é alienada, onde ela é aliciada a cometer o ato. Ela é induzida, né? Tirando, e ali começa o primeiro roubo da vida daquela menina, daquela criança. Não é só com meninas, é com meninos também, né? Então isso é muito importante. Uma coisa muito importante que o irmão Alex falou: a gente não sabe o que as pessoas vivem, a gente não sabe o que as pessoas passam quando elas chegam até nós. Cada um tem
uma esfera da sua vida dentro de tudo aquilo que ela passou e que ela viveu. E quando alguma coisa acontece muito novo, meu caso, é difícil de tu abrir e se abrir sobre aquilo. Então, no meu caso, é que nem eu sou uma pessoa muito temente. Quando uma pessoa jovem, criança, ela é violentada dessa forma, ela tem dois caminhos: ceder ao interesse da carne e talvez vir futuramente gostar do mesmo sexo, porque ela foi molestada de uma forma quando criança, então ela foi aliciada, digamos assim. E quando, ou ela repudia, meu caso, e vai contra. Às vezes as pessoas me vêm falando, porque eu sou muito reto, muito direto, tenho uma opinião muito séria, mas só que eu sempre explico. Não ser adepto, não gostar e repudiar é uma coisa, não respeitar é outra. Eu posso repudiar a prática, o ato entre pessoas do mesmo sexo, mas eu não posso deixar de amar a pessoa que pratica. E quando eu falo amar, eu estou falando no sentido de um amor universal. Eu não estou falando do amor que eu tenho pela minha esposa, ou que vocês têm para os vossos cônjuges. Não, estou falando de um amor carinhoso, de um amor caridade, do amor que aproxima as pessoas. Amar, trazer aquela pessoa com cuidado. E é muito difícil, então a gente não sabe o que a pessoa está lidando, ou o que a pessoa viveu. Deus revela. Só que às vezes a pessoa não revelou e a gente só julga, ou pré-julga, pelo aquilo que a gente está vendo. E uma coisa muito importante, que eu já vou adiantar antes de eu chegar lá, eu já vi pessoas, meninas, que elas eram tratadas como endemoniadas. E depois se afastaram. A igreja perdeu, era uma menina que lia, que estudava, ela precisava tirar essas dúvidas, ninguém chegou do lado dela para tirar as dúvidas dela, para esclarecer, para colocar com amor e com cuidado a palavra para ela, e mostrar para ela dentro das escrituras o porquê, e o porquê, qual era o cuidado que Deus queria ter com ela. Não, chegava já expulsando o demônio. Só que como é que vai expulsar um demônio por um homossexual se é o desejo da carne? A gente vê na lição inteira. A gente vê na Bíblia que isso é um desejo carnal. Ô Tiago, só posso uma coisa rapidinho, quer dizer, uma mãe chegou para mim, se abriu. Não sei o que eu falo que isso é assunto, eu não falo que ninguém não está bom na minha vida. Mas a minha filha, ela é bem casada, ela falou bem casada. Sim. E ela se parou, e agora ela está no outra. Ela não quer mais uma, ela está com outra moça. E o que é que eu devo fazer? Ela falou para mim. Naquele momento eu pensei, quando falou, mas foi muito delicado. Porque a igreja não pode, senão a igreja olha isso. Não. É respeitar é uma coisa, aceitar outra. Eu falei para a mãe, é o seguinte, tu aceita a moça no caso, aceita. Mas se ela quiser trazer a outra, é outro negócio. Entendeu? Se ela quiser trazer outra moça na tua casa, é outro negócio. Eu disse, não, aqui também respeito, eu te amo, mas o meu amor também tem um limite. É limitado. É isso que nós temos que tentar mostrar para a igreja, entendeu? Que muitas vezes não é meramente só o espírito mal. Como falou, alguma coisa você fez essa pessoa, uma coisa que na vida, alguma coisa forçada na vida dela, que ela mudou. Isso. Por isso que a oração é que precisa de muita pessoa para tratar essa situação, entendeu? E muitas vezes a igreja ignora, só leva para o lado do maligno, mas às vezes precisa conversar com a pessoa. O maligno, ele vai se prevalecer desse lado como qualquer outra brecha da nossa vida. Tudo aquilo que a gente tem de brecha, ou seja, tudo aquilo que a gente tem tendência a ceder, ou até mesmo aquilo que a gente não ceder, o inimigo já vem nos provar. Ele já vem nos colocar dentro daquela esfera ali para tentar nos afastar mais de Deus. E esse lado, aí ele é um lado muito delicado. Gente, eu vou falar para vocês, irmãos, nós temos no nosso meio. Eu trabalho como motorista de aplicativo, eu levo muita gente.
Então, é tudo que vocês possam imaginar, eu escuto. Só que isso aqui não me convém. Quando eu uso isso, eu não posso usar isso. Posso compartilhar com os irmãos algumas situações, mas não convém dizer quem. Mas o nosso meio tem muito disso. Muito irmão ou muita irmãzinha, jovem, às vezes um pouco mais velho, que tem a tendência. Então, assim, ou já teve, ou de repente é algo que está escondido. Eu não sei, Deus não me revelou. Então eu não posso afirmar. A partir do momento que eu identifico algo, ou identifico alguém, né? Então, a partir do momento que eu vejo isso, eu me coloco na brecha. Eu vou orar. Eu vou orar em espírito. Senhor, me dá sabedoria e discernimento para lidar com essa pessoa. O que tu quer que eu fale para ela? É direção de Deus. A gente não pede direção para as coisas que nós queremos na nossa vida, pelos milagres que nós queremos que Deus realize na nossa vida. A mesma coisa é por uma alma que Deus coloca diante de nós. Ele não nos coloca aquela pessoa para a gente julgar. E mesmo quando a gente coloca nosso pensamento de acordo com aquela pessoa, o que nós vemos? Que a pessoa às vezes entende. Ela está tão machucada, às vezes até mesmo por outros cristãos, ou da família, ou próximos, de machucar com palavras. Em vez de usar a palavra, que é vida, para devolver a vida àquele que precisa, está usando a palavra para matar. E não presta atenção nisso. Né? Ontem, eu levei um rapaz que ele é um bandista. E aconteceu uma situação que eu reencontrei uma pessoa que é irmão nosso em Cristo. Só que essa pessoa está fugindo. Por quê? Algumas coisas, uns detalhes, e não está sendo 100%, então eu acho que não precisa servir. E tinha pessoas querendo nos ouvir, interessadas no nosso assunto, interessadas em querer saber. E daqui a pouco o irmão fala assim, porque na Assembleia de Deus não aceita o solteiro. Eu falei assim, irmão, eu vi a minha alma sair, eu fui arrebatado. E a Cristina dizendo para mim, amor, eu te falei, vem-te embora, que eu estava sentindo que o irmão ia falar bobagem. Entendeu? Duas almas ali, prontinha. Prontinha, era eu e o Romário na área querendo fazer o gol. Só meio fora de peso, né? Então, mas eu estava ali prontinho para dar aquele abraço e trazer os dois. Mas em nome de Jesus, essas almas vão esquecer aquilo que elas ouviram e vão vir conosco. Mas o irmão ali falou aquilo. E ele tentou justificar, olha só, justificar que a maneira com que ele age é porque no seu trabalho ele precisa mentir. Eu falei para esse irmão, aí tu me deixa mal. O que já estava meio ruim, ficou pior. Porque a justificativa, tá certo, uma coisa é eu não posso querer servir perfeito. A igreja é para seres imperfeitos. Nós não somos a perfeição. Nós vamos ser aperfeiçoados dia após dia quando nós buscamos a nossa salvação. Todos os dias até o dia da vinda do Senhor. Né? Então nós temos que ter muito atento a isso. Então assim, são formas, eu estou usando um exemplo de uma pessoa aqui dentro. Não vou pegar exemplo pessoal lá de fora. Nós temos nosso meio. Então a gente tem que ter cuidado. Cuidado com o que a gente vai falar, principalmente para quem não é gentil, para quem não entende. Mas esse rapaz, ele pegou uma parte da conversa, porque eu encontrei o irmão, isso foi anteontem. E ontem eu encontrei o irmão de novo. E esse rapaz, ele ficou curioso para saber por que eu estava rindo. Porque eu lembrei da cena, eu achei cômico. E eu comecei a rir. E nessa de eu começar a rir, o que aconteceu? Ele pegou e perguntou, ele falou assim, Tiago, eu te entendi. Só que uma coisa é o seguinte, nem eu como umbanda posso querer impor para quem não é a visão da doutrina que eu sigo.
e a tua é a mesma coisa. Uma coisa é tu pregar isso para quem está lá dentro da igreja, que é adepto, que aceitou e está seguindo. A outra coisa é nós seguirmos isso por um lado que não é. Para uma pessoa que não professa a mesma fé, que não tem o mesmo entendimento. Qual é o propósito da lição que nós estudamos na escola bíblica? Nós nos edificarmos na mesma crença, no mesmo Deus. Nós trabalharmos em comunhão e espírito juntos, nos edificarmos, tá? Se alguém tiver alguma coisa para pôr, em algum momento pode pôr também. Estou atento no que eu vou falar. Então, lá, revolução sexual. Primeiro subtópico, o tópico 1. Um novo paradigma para a sexualidade. O paradigma judaico-cristão moldou a cultura ocidental durante séculos dentro desse modelo cultural. Os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia, inferidos a partir, ou seja, eram tirados a partir dos valores morais prevalecentes. Nesse aspecto, a sexualidade humana era vista como algo sagrado e que, portanto, deveria ser exercida dentro dos parâmetros estabelecidos a esse modelo. Dessa forma, as relações sexuais deveriam ser homossexuais monogâmicas, não sendo consideradas normais ou aceitas de nenhuma forma de expressão sexual. Aí nós temos aqui o versículo de Gênesis 27. Ele disse: e criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, e os criou. E no versículo seguinte ele fala, né? A gente vai ver mais para frente na lição que vai citar também a questão. E disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos. Havia, portanto, uma visão conservadora sobre essa forma como a sexualidade. Detalhe, a revolução, ela veio com tudo, ela é contra cultura. Ou seja, nesse caso não é contra a cultura que a gente está vendo aí de estilos, de coisa, não. É contra a cultura de vivência, a cultura de religião, a cultura do estilo de uma sociedade, da maneira como ela vive. Ou seja, eles repudiam a nossa forma conservadora de viver e de seguir. Eles entendem que eles não conseguem entender o nosso parâmetro dos princípios que nós seguimos. Então eles repudiam isso e são contra a nossa cultura cristã. Ou seja, que ela é baseada na Bíblia, nas Escrituras. É aqui que nós vemos todo como nós devemos seguir, a maneira como nós devemos seguir. O interessante dessa lição é que ela está bem centrada e focalizada. Olha, eu acho que assim, 99,9% de visão de contextualidade bíblica. Tudo que o irmão escreveu aqui, ele vai de encontro 100% ao que a Bíblia expressa e nos revela para nós. Segundo subtópico, a quebra de um tabu. A partir dos anos de 1970, o Ocidente passa por grandes mudanças sociais, movimentos de contestação, principalmente da moral cristã. Olha, o que eu falei ali antes. Ganham cada vez mais visibilidade. Com a chegada da TV, a contracultura, né? A mesma que é citada ali, que é contra a moral cristã. Chega com muito mais força, de uma forma muito mais presente nos lares. Historiadores observam, por exemplo, a contracepção, a nudez em público, outras formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, foram fenômenos que começaram a ganhar força nas sociedades ocidentais a partir dessa época. Ou seja, essa luta de liberar aborto, de reconhecer o aborto, ela já vem ali. Na verdade, ela vem desde antes de 1960. Mas em 1960 aconteceram muitas coisas. Por quê? A França foi o lugar que mais se expôs nisso. Tem uma parte aqui que o irmão aqui cita na revista do professor Quinten, que ele vai falar sobre a pesquisa do ato que aconteceu em maio de 1960. Bota maio de 1960 na França no Google. Vocês vão ler tudo o que aconteceu. Ali, jovens universitários,
estavam revoltados e protestantes. Olha só o detalhe, o líder deles, tá, era de uma família fugitiva judaica da época da Segunda Guerra. Então ele tinha um pouco de conhecimento, não cristão como nós vemos no Evangelho, mas ele tinha conhecimento do Alcorão. Ele tinha conhecimento de Deus, ele entendia alguma coisa. E mesmo assim ele se voltou contra. Estava lá liderando lá os rebeldes, a juventude, porque eles queriam que fosse liberado dentro da universidade o uso de drogas, LSD, maconha, heroína e mais uma outra lá que eu não lembro qual era, que eram as principais drogas daquela região. Então eles queriam usar essas drogas dentro da universidade de forma liberal. Eles queriam que as alas masculina e femininas fossem normais. Nesse primeiro momento, era masculino e feminino ali, normal, tudo misturado, para que pudesse ocorrer as orgias. Enquanto isso, no Brasil, um pouquinho mais para frente, vinha acontecendo um movimento hippie. Aconteceu nos Estados Unidos e logo em seguida no Brasil. Então tudo isso caminhou junto. Não era só um lugar que estava acontecendo, tinha mais lugares. Então, tudo para quê? Porque a promiscuidade fosse, né, aceita, imposta, indo de contra aos princípios que nós cremos como cristãos. É um tema delicado? É. Então, indo mais para frente, a partir dos anos 1980, cresce a indústria pornográfica em relação sexual antes do casamento, torna-se uma prática mais aceita, saindo da presença social, cultural, muito dentro dos evangélicos, passam a fazer concessões a essa nova moralidade em relação sexual entre pessoas solteiras, o relacionamento extraconjugal e a homossexualidade passa a ser visto mais como uma naturalidade. Ou seja, e hoje eles vêm sendo obrigados que eles queiram que a gente associe a homossexualidade na naturalidade. Naturalidade é entre um homem e uma mulher que se procriam. Homem com homem não procria. Mulher com mulher não procria. Não tem nenhum estudo científico que afirme e que dê certeza que isso foi. É que nem um exemplo que tem, que é citado na revista do professor Lênin também. Os gêmeos. Às vezes acontece de um ser homossexual e o outro não. Se nascesse gay, os dois seriam. Uma coisa muito interessante também que eu ouvi ontem em um outro vídeo, que um padre falou num podcast. Eu tenho tudo para ser crente, ser evangélico. Ele falou uma coisa, debateu de frente, ele argumentou com palavra, com um princípio cristão. Se um feto, ou eles tentam separar, classificar um vigoto, feto, etc. e tal, até gerar o bebê, como cada um sendo uma coisa. Só que se o vigoto, que é o primeiro estágio ali, ele não é zigoto, não é uma criança ainda, então ele teria que ter todos os genes da mãe. E ele não tem. Ou podia ser como um apêndice, que elas tentam argumentar. Se fosse um apêndice, também ia ter que ter todos os genes da mãe. Ele não teria nada dela, seria dele, ele teria algo tinha que ser dela, não poderia ser exclusivo dele. Então, tudo isso para confundir. Eles têm argumentos e tentam botar que está na naturalidade, porque eles sabem que na Bíblia cita, e às vezes tem gente que não sabe, que a Bíblia cita que nós devemos amar o pecador. Com outros termos, outra clareza, mas que nós repudiamos, assim como Deus ama o pecado. Deus nos ama incondicionalmente, nós, seres humanos. Mas aquilo que nós praticamos de pecado, Ele repudia, Ele se afasta, Ele não tem parte com nós naquele momento. Então, a partir do momento que nós seguimos uma vida de acordo com o que Ele nos coloca, aí sim, nós seguimos. Indo para o segundo tópico, primeiro subtópico do tópico 2.
as principais situações da sexualidade sadia. A prática de fornicação. Fornicação, o que é? É ato sexual entre solteiros. Um moço e uma moça solteira. A Bíblia, Deus só reconhece a prática sexual sadia, sendo ela entre um homem e uma mulher, casados. Mas aí vem aquela situação. Quando, a partir do momento que nós sabemos que está havendo isso no meio da juventude, ou no meio de alguém, principalmente se não for crente, cuidado para lidar com essa pessoa. E se for crente, cuidado também. Porque, que nem eu, chegou uma situação para mim e para minha esposa. A gente está longe. Mas aí a pessoa queria conversar com a gente. O que a gente fez? Todo o cuidado do mundo para conversar. Por quê? A proximidade. E a gente precisa, nós não temos filhos ainda, mas aqueles que têm que ser próximos dos seus filhos, tem que conversar, tem que procurar, principalmente quando for menina, trazer para perto a mãe, se abrir, conversar, dialogar, isso é importante, né? Nem no caso que chegou até nós, porque não há um diálogo entre a mãe e a filha. Aí ela foi para quem? Para as amigas da escola. Uma é de família que é adepta a práticas ocultistas. Outro é roqueiro, está achando que é gótico, que é satanista, que pega pedra e que o diabo vem e faz e faz mesmo. Só que não do jeito que ele imagina. Então começou a se abrir com esse tipo de pessoas. Então não deem brecha, não vamos dar brecha, vamos, aproximar. E o adultério, como a gente vê ali, que também é uma prática repudiada por Deus, que é o ato do sexo fora do casamento, quando o homem ou a mulher decide ter um ou mais companheiros fora da esfera do matrimônio. Então, isso é muito importante. Tiago, assim, por isso que a minha oração é assim, que esse assunto aí, essas pessoas têm que ter medo de vir falar com os crentes, porque alguns crentes alegam que tudo é o diabo. Eles deram uma brecha a essas pessoas. Exato. Mas tem que ter pessoa com muita prudência e sabedoria para explicar, entendeu? Sim. E tem até medo de conversar, porque sem querer ou querer, nós dizer, não, é o diabo, não vemos a pessoa vir até nós e conversar. Então a minha oração é essa, que Deus levante pessoas nessa área de Deus, porque nós vimos pessoas transformadas para a palavra de Deus. É que a gente vai ouvir a pessoa, a primeira coisa que às vezes algumas pessoas fazem é botar a pessoa no inferno. Pô, a pessoa ela não está no inferno ainda. O caminho que ela está trilhando está levando ela para lá. A pessoa já está numa prisão psicológica. Já está acorrentada na mente. É escuridão pura. Aí tu pega, tu vai pegar assim, não filha, tu está lá no inferno. Mas Jesus já voltou? Perdi o arrebatamento? Aquele eu vou na Maria Lima, em 2000, muita gente começou a botar tudo fora dessa que Jesus já era tudo. Exatamente. Não, então assim, a gente precisa ter cuidado, a gente já tendo cuidado de lidar. E para quem estuda, vocês estudam? Vocês dois? Trabalham, mas estudam. Trabalho deve ver muita coisa parecida. Não, bastante. Entendeu? Então tem de tudo. Respeito, principalmente quando é homossexual alguma coisa. E no trabalho vai acontecer, se o homem é solteiro, ou a moça é solteira? Você vai pra dentro nós tava com o sapato treinando. Aí até tinha uns homossexuais atrás de nós, né? Aí era um casal, não sei se era um casal. A nossa turma tava brincando, a nossa turma tem a brincadeira com o outro, rola, né? Sim. Aí eu não sei o que falar, eles falaram uma ouvência ali e traz escutar, meio que levar a sério. Daí eu não sabia, ninguém sabia ali mesmo. Fechou o papo meio dentro de casa, fechou o papo todo mundo ali. Não foi uma questão assim que a gente meio que desrespeitou, entendeu? Desrespeito, coisa assim, não. É que nós estávamos brincando desse jeito, nós também sabemos. Falaram, vocês estão desrespeitando nós, não sei o quê. E levou o lado ruim. Dali já deu uma discórdia. Sim. Aí não foi nem uma coisa jogando, eu nem sabia que eles estavam ali na verdade, nem sabia que eles eram dessa forma, mas acabou acontecendo, né? Hoje a gente não sabe. E ainda existe muito aquelas pessoas que são
simpatizantes e respeito. Geralmente acontece por quê? Porque tem algum familiar ou tem alguma coisa, alguém eles não querem afastar. Também dei dentro do nosso ciclo ali, dentro da nossa família também tem um possível caso. E a atitude do pai qual é? Ele diz para mim que se a filha for prostituta, ele aceita. Mas se for lésbica, não. Pode sair de casa. Ele não pensa, né? Não são cristãos. Um é desviado, mas e aí, como é que faz? Vou virar as costas porque é meu filho, porque ele está nessa prática? Se eu já estando do lado, pode acontecer. Se eu sair de perto, o que acontece? Eu pego de vez. Lógico, não é fazer que nem alguns fazem, de passar a mão em cima e manter aqui. Isso não. É manter do lado. Eu estou aqui contigo, tu é meu filho, te amo, né? Mas tua prática não convém. Existem muitos, infelizmente, que a mão em cima, né? E aí por que faz as coisas? Não adianta. Então, a prática da fornicação no contexto evangélico, o termo de fornicação passou a ser entendido como prática. Eu já libero para a irmã fazer a pergunta ali, só concluir essa parte aqui. Contexto de casamento realizado com pessoas solteiras. Contudo, o termo grego usa o Novo Testamento porneia, que dá origem a palavras já cunhadas na língua portuguesa como pornografia. Possui um sentido muito amplo, significa que qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, incluindo adultério, prostituição, impureza e fornicação. Aí nós temos a questão ali de impureza, pode ser associado ali ao ato de visualizar algo e o ato sozinho. 1 Coríntios 6,18, né? Paulo usa o termo com sentidos de fornicação, prostituição, considerando, ou seja, nesse versículo ele está falando sobre o corpo. Não sabe vós que o vosso corpo não vos pertence, ele pertence ao Espírito e foi pago com preço. Qual foi o preço? A vida de Cristo. Nossos pecados são pagos pelo preço de Cristo, mas assim, não é porque ele pagou o preço dos nossos pecados que nós vamos seguir errando. Errou, entrou no laço, beleza, mas seja como Davi. E conhece Davi, a gente vai ver também que ele errou, ele pecou, porque ele viu e continuou vendo. Ver que uma pessoa é bonita é uma coisa, ficar cobiçando é outra, mudou o rumo. A partir do momento que o olho fica sempre acompanhando, é complicado. A gente precisa entender isso. Ver pessoas, identificar pessoas como bonitas, feias, gordo, magro, negro, branco, amarelo, japonês, indígena, isso é normal. A gente tem olho, a gente enxerga. Agora, cobiçar como Davi fez, ficar em cima do palácio olhando, Betseba, nossa, que formoso, que lindo, maravilhoso. Mal sabia ele que achou que... Aí quando veio todo um transtorno. E muita coisa aconteceu de errado para ele a partir dali. Né? Mas qual era a pergunta da irmã? Não, a pergunta é o seguinte. Quando Deus criou Adão e Eva, foi Adão e Eva? Foi. Não foi duas mulheres. Quer dizer que assim, o cargo de posição de mulher, de pastora, não fecha a Bíblia. Não fecha, porque daí assim, por exemplo, online não é crente. Né? Mas Deus não colocou coluna. Porque o marido é a cabeça da igreja. O Cristo é a cabeça da igreja e o marido é a cabeça da casa. Uhum. Mas quando o marido não é crente. Como é que é? É quando o homem não é crente, fica difícil, né? Sim, mas aí a gente vê que aí há instruções à mulher. Né? Às vezes o marido não é crente, mas a mulher é. Aí nós vamos se atentar a outros princípios. A irmã vai poder deixar de servir? Não. A mulher foi chamada primeiro. E ela vai ter que ser o quê? Fiel e temente. Ela vai ter que se manter em constante oração. Ela vai ter que ser... Mas uma coisa é o seguinte, assim, ó, uma coisa é um casal que já vem assim. A outra coisa é a pessoa estar na igreja e aí a irmã está ali firme, forte, orando, ferve, até. Aí quando vê,
aparece um varão de fora. É jogo desigual. É a mesma coisa. E o que eu estou falando aqui vale tanto para o adulto quanto para o jovem. Essa lição era para adulto e para jovem. Ela é para crente e não crente. Mas nós não empurramos isso aqui goela abaixo de ninguém. Isso aqui tem que ser por amor. Quem convence o homem do engano e do pecado é o Espírito Santo de Deus, amados. Não é o homem, não é por força, não é por violência, é por amor. Seguindo. Porque só no caso aí, a mulher pergunta, era assim, a Bíblia tem resposta para tudo, né? Diz assim, que a mulher que não tem esposo, ela consegue ganhar um esposo calada. Isso. Só testemunho, ela consegue ganhar. Um bom testemunho da esposa. É importante. Amém. Obrigado, irmão. Pensei que tinha fugido. Mas é isso. Então, no segundo subtópico, adultério. Não é crime, mas é pecado. Mas já foi. Já foi crime. Né? O homem que gosta de facilitar a coisa para errar, né? O adultério já foi considerado crime pela legislação brasileira até a revogação da lei que o regulamentava. Hoje não é considerado mais um crime, contudo, a luz da Bíblia não deixou de ser um pecado. Sujeitai-vos à lei de Deus e à lei do homem. Pronto. Acabou. Né? Então, a Bíblia não foi alterada. A Bíblia Sagrada reprova veemente a prática do adultério quando o rei Davi adulterou com Batseba. O profeta Natã, amando de Deus, condenou a forma dura ao ato pecaminoso. Leitura sapiencial, especialmente os provérbios sobejam sobre as advertências contra essa prática. Provérbios 5 lá. Jesus é uma leitura interessante, esse Provérbios. Jesus e seus apóstolos condenam o adultério. Também ali em Mateus 5 ali também. E 1 Coríntios 5 e 6. São leituras interessantes para casal, para os jovens que estão namorando. É interessante ver qual é o propósito. Quem está namorando? Você está namorando? Não? Então, existe propósito no namoro. No namoro. O propósito do namoro é casamento. Né? Então, a gente precisa precisamos nos colocar e dar exemplos. Hoje é difícil jovens que se atentam a exemplos. Por exemplo, eu não sou cristão de berço, minha esposa é. Quando eu conheci a minha esposa, eu tinha outras experiências, porque eu fazia 4 anos que tinha me convertido. Mais de 2 experiências frustradas passadas, eu falei assim, eu vou fazer diferente. Eu vou deixar, vamos fazer do jeito certo. O nosso namoro foi de sofá. Eu com 30 anos e ela um pouquinho mais. Eu não vou falar porque senão ela vai ficar brava comigo. Então, nós com 30 anos na cara, os dois, marmanjo, né? Ali, namoro, sofá. Era importante. A minha mãe sabia também que eu tinha recebido um milagre de maravilha. Ela me viu pesar mais do que eu peso hoje. Eu era maior do que isso. Cheguei na casa dos 300. Então, assim, a minha mãe não queria mais me ver naquela condição. Então, ela ficava muito preocupada. Né? Então, ela foi ficar um pouquinho mais tranquila, né, quando viu que a gente ia casar mesmo. Mas, então, ali, e a minha mãe era crente recente. Ela não tinha muito hábito, assim, de entender que o jovem, o moço não ia ficar sozinho, para não dar brecha, para não ceder, né, ali a fazer antes do casamento. Sozinho é difícil, mas é mais fácil. Começou a namorar, se torna um pouquinho mais difícil. Mas Deus no meio. Por isso, a gente ora para namorar. Pede certeza, pede para Deus colocar. É importante frisar isso? Né? Porque é para a nossa edificação. E Deus abençoa aquele que confia e que honra a sua palavra. Né? Vale mais a gente ir pela obediência do que padecer pela desobediência. Tiago, só para ajudar assim, somando, é que agora ficou mais delicado, mais desafio maior para os cristãos. Porque agora, através do meio social, há muita simulação, entendeu? Então o cristão tem um equilíbrio editorial. Tem cristão que ele chega num lugar social e está sozinho, e ali que mostra quem é quem, entendeu? Ele está sozinho, mas tem muita cantada, muitas coisas, e daí ele tem que tentar se comportar como cristão naquele momento. Sim, claro.
Vou dar uma corrida aqui. A homossexualidade é no subtópico 3, uma contradição da ordem natural. Os cristãos que têm a Bíblia como única regra de fé compreendem a homossexualidade, contudo, como um comportamento adquirido, ou seja, algo que aconteceu ao decorrer da vida da pessoa, que pode ter levado ela àquela maneira, ou por influências no lar, amigos, escola, trabalho, etc. Né? Não como um determinismo biológico, não há nenhum dado científico confiável que diga que a homossexualidade seja genética. Em outras palavras, não há o que dizer que alguém nasce homossexual. A homossexualidade é um comportamento adquirido, vários fatores fazem parte, processo, por exemplo. Ali eu já citei, vou pular essa parte. Assim, os cristãos conservadores que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo entendem a reprovação da prática homossexual se dá por conta desta ser contrária à ordem natural, ou seja, apenas repudiamos por ser uma ordem contrária à prática natural, não a pessoa, sim a prática, e não um fruto de preconceito como alguns tentam taxar. Infelizmente, algumas pessoas vão tentar taxar. Tópico 3. Padrão bíblico para a sexualidade. O sexo atende uma necessidade da criação, uma das principais razões da prática sexual associada à procriação. Deus disse: o primeiro casal se multiplicar e encher a terra. Gênesis 1, 28, que eu citei lá no início. Portanto, atende uma necessidade permanente de criação. É necessário o sexo para o casal. Enquanto não é casal, ele não é necessário, é apenas a vontade. Tá? Então, é importante isso. Nós precisamos, sexo não é pecado, o pecado é a prática ilícita dele, a forma de maneira que eu me corrompo e corrompo outra pessoa. Tem uma parte ali que Paulo, ele quase trata o fornicador como, o fornicador é aquele que não está no casamento e pratica o adúltero, como uma prostituição também. Lógico, a prostituição ela é uma profissão antiga, onde o homem ou a mulher, mais as mulheres, vendem o corpo para algum benefício. O sexo como complementação e satisfação, isso é uma coisa que eu sempre disse. Sexo, ele é fundamental para o casamento, mas ele é um complemento, ou seja, é um complemento do que eu sinto para minha esposa, ela sente por mim, e por isso há o ato, não por necessidade. Começou na carne, termina na carne. Por que muitos relacionamentos não dão certo? Existem muitos relatos de relacionamentos, principalmente do homem e da mulher. Exatamente, eles estão fazendo simplesmente por fazer, simplesmente para satisfazer o desejo da carne do momento, e aí acabou. Começou a diminuir alguma frequência, começou uma doença, começou alguma coisa, acabou, porque começou naquilo e termina na carne. É certo, começou conturbado, tem como melhorar? Tem, mas a tendência é que termine conturbado. Se a pessoa está identificando que a pessoa não trata bem os pais, que a pessoa não lida bem, né? Por exemplo, a minha esposa observava muito como eu era com a minha mãe. Se eu não respeitar a minha mãe, eu vou respeitar ela? Não vou. E a mesma coisa também tem que ver o moço ou a moça, como é que ela é com os pais. Ela é uma moça que cuida, que zela pelo lar? Que ela é obediente aos pais? O moço também vai observar, né? Então, a gente precisa observar determinadas coisas. Eu já tive um relacionamento que eu tive antes de me converter, eu era o homem e a mulher no casamento. Casamento não, porque eu sou juntado, mas tinha que fazer tudo. Entendeu? Então, não. Exatamente. Então, ali, a complementação. Além da apropriação do sexo, devemos entender a necessidade de complementação e satisfação à Bíblia. Não condena a prática sexual, mas quando ela é experienciada dentro dos limites que o Criador estipulou. Casamento, Mateus tem essa leitura. A maneira que o Criador deixou para guardar o casal com suas diferentes formas de impureza, como fornicação, adultério, homossexualidade, foi praticado dentro da esfera do casamento monogâmico e sexual. Contudo, convém dizer que essa parte é muito importante.
como dizer que o sexo no casamento não deve ser visto como um fardo, mas como um espaço na qual complementa um ao outro, né? Também não deve ser visto apenas como um dever de obrigação praticado de forma mecânica, ou seja, o homem ou a mulher está fazendo por fazer, porque isso é pecado. Agora para quem é casado, né? Não podemos fazer isso simplesmente por fazer. Eu vou bater o ponto hoje, né? Só pensando que não vai deixar brecha para outras coisas. Não, é por amor. Se for deixar, a Bíblia demoniante, se for deixar, tem que ser de comum acordo, não pode ser aquela coisa, né? Então é o oposto. Para o casado é diferente para vocês, tá? A gente peca se a gente não faz, tá? Então, Deixamos o nosso trabalho, vigia. Terceiro solitário. O pastoreio cristão, a prática do homossexual, mesmo reforçando o tratamento homossexual, pode ser incompatível com os valores cristãos. A igreja não deve de forma alguma deixar de chegar a pessoa homossexual como alguém que foi feito à imagem e semelhança. Todos os seres humanos são imagem e semelhança. Infelizmente, nem todos querem viver na sua presença. E a gente vive isso nos dias de hoje. As pessoas, muitos negam os princípios básicos de cristão, fechando a porta para Deus, né, negligenciando. Alguns fazem escondido, mas Deus vê tudo, né? E se a gente vê alguém, irmãos, que não nos afastamos dessa pessoa e nem afastamos essa pessoa de nós, porque a partir do momento que a gente começa a afastar, a gente está ajudando o inimigo a afastar ela de Cristo, né? Então, às vezes é mais fácil ter a pessoa perto. Quer dizer que eu vou praticar a mesma coisa? Não. Eu tenho que ser influenciador. Eu tenho que ser fonte de vida na vida dessas pessoas. Eu preciso mostrar que tem algo diferente em mim. A partir do momento que eu me comporto diferente das outras pessoas, eu estou mostrando que eu tenho algo. Que eu tenho algo. Por que ele não se mistura? Por que a Cristina não se mistura? Né? Então, filtrar as pessoas que vai ter perto. E para a juventude, vocês são mais jovens, deixa as pessoas, cuida muito bem quem vai estar no meio. Infelizmente tem pessoas que vão nos influenciar. Eu vou citar o exemplo do meu pai. Meu pai estava no trabalho, meu pai é uma pessoa querida também, e ele começou a estar muito próximo de algumas pessoas. Aí já tinha mais, frequentando a casa dele, já tinha mais 2 casais perturbados, 2 desviados, 2 casais desviados, mais um rapaz que era mais perturbado, ele que também é desviado. Aí o que acontece? Meu pai começou a ficar numa raiva, numa ira, ele ficou num jeito, por que aquilo? As pessoas que estavam à volta, e meu pai recém-convertido, sem sabedoria, ele acabou, sem autoridade espiritual também, acabou o quê? Se influenciando pela pessoa. Estou falando de uma pessoa de 60 anos. Aí imagina com um jovem, mais novo que vocês ainda, ou que nem um menino ali. É muito comum, né? É muito comum influenciar por aquilo que está absorvendo. Então, cuidem com quem vocês andam. Sabe que tem um amigo crente? Procura um amigo crente, vai conversar sobre outras coisas. Vai brincar de outras coisas na escola, trabalho, sabe que as pessoas são, né? Então, cada um sabe, eu não preciso ensinar para ninguém como viver. Estou dizendo orientações que a gente vai vigiar, né? Carona, não dar carona sozinho. Então, assim, cuidar com quem vai andar. Pô, vai ficar sozinho com a moça dentro do carro, vai dar carona. Pô, vão vigiar, né? Porque já sabe que a gente não sabe. Pode, às vezes não tem nada, mas daqui a pouco não sabe o que pode acontecer. Às vezes a pessoa... gosta, e às vezes conselhos, eles têm que ser entre mulheres, homens. Se o homem vai aconselhar uma mulher, tem que, né, tá a esposa junto, ou o esposo junto, aquela coisa. A gente tem que ser prudente, né? A gente tem que cuidar. É por tendência a fazer alguma coisa? Não, mas às vezes tem aquele casal também que é ciumento, a esposa é ciumenta, o esposo é ciumento, tem aquela situação, às vezes a pessoa já fica procurando chifre, cabeça de cavalo, a gente não sabe o que pode acontecer, então a gente vigia,
né? Então, e aquela coisa que a gente diz lá no início, a gente não sabe o que a pessoa está vivendo, o que ela viveu, né? E para finalizar, o pastoreio, mesmo reprovado o comportamento homossexual ser incompatível com valores cristãos, a igreja não deve de forma alguma deixar de chegar à pessoa, mostrar como alguém a ser feito em mais do Senhor, e que portanto também ele é amado, mesmo que tenha sido desbotado pelo pecado. Contudo, nenhum homem ou mulher deixou de ser a imagem de Deus como tal deve ser. Vou pular uma parte. Todavia acreditaram que a homossexualidade deve ser vista como comportamento adquirido e que a prática afasta aquilo que perceitua sexualidade da Bíblia sobre a correta expressão da sexualidade. Ensina o abandono e a abstinência da prática daqueles que se convertem à fé cristã. A igreja aqui defende de forma a expressão sexual fora do casamento ou da prática por pessoas do mesmo sexo é mostrada nas escrituras pecaminosa. Por outro lado, acredita que o evangelho é poderoso para transformar todo que crê em Jesus como Salvador e inclui os homossexuais. Na conclusão, já vou me adentrar ou vocês concluem? Está dando para a gente pregar que ali, ó, a casa está ajudando. Quem você está alimentando mais? A carne, talvez? A carne é o espírito. É o assunto de hoje. Então, a conclusão dessa lição, tá? Essa parte aqui, a última, é interessante. E nessa lição nós aprendemos sobre os 3 principais desvios de modelo da sexualidade: fornicação, adultério e homossexualidade. Esses são as principais formas que o inimigo vem atentando para afetar a moralidade cristã, abalar o ser humano, destruir a vida do ser humano pessoal, de forma que muita gente se corrompe e se machuca, né? Não é porque o casal é homossexual que não tem aquela pessoa que sofre. Relacionamento, a partir de quando se lida com o humano, o ser humano ele tende a ser mais egoísta às vezes, e se ele já está procurando outras coisas diferentes, é porque ele está pensando no bem dele. Em um relacionamento manual, ou seja, onde eu só tenho uma pessoa para me satisfazer, ele não é sadio, ele é perturbador, ele é doentio. Então eu vou machucar, eu não vou cuidar. Então eu preciso entender que a satisfação ela é mútua entre um casal, entre um homem e uma mulher. Quero deixar aqui também a minha alegria de ver 3 jovens aqui. É uma alegria mesmo, é muito bom, né? De ver que tem jovens querendo ir participar da escola, aprender, né? Tá junto, é importante, é bom, espero ver vocês mais vezes, né? Aí junto nas aulas. Agora eu passo para o nosso pastor para finalizar. Deus abençoe. Amém, meus irmãos, Pai do Senhor, eu quero só para terminar aqui algo que eu li aqui interessante. O presidente da Comissão de Direitos Civis dos Estados Unidos escreveu sobre a expressão religiosa, que ele diz que não representa nada. Ele chamou de hipocrisia. Diz que caso tem um código de discriminação que intolerância, racismo, sexismo, homofobia, islamofobia, supremacia cristã, qualquer outra forma de intolerância. Observe que a expressão liberdade religiosa é colocada entre, como se fosse direito ilegítimo. É um direito, mas é um direito fundamental. A liberdade, quero tirar essa liberdade religiosa, quero falar que nós não podemos nos expressar, né? Então isso aí é um direito fundamental, a gente tem que expressar nossa liberdade. Então, na verdade, liberdade não é libertinagem, né? Não pode achar, libertinagem é uma coisa, a pessoa acha que pode fazer tudo, mas a liberdade é liberto para não fazer aquilo que realmente é pecado e não agrada a Deus. Amém, meus irmãos? Nós estamos alegres pelo irmão Tiago, amém? Amém. Abençoe, agradecer ao irmão, todos os irmãos que vieram, né? Hoje à noite nós vamos ter o nosso. Pode recolher a ofertazinha para.